Muito bem, dando sequência aqui aos pingos nos is, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Essa visita vai acontecer no dia 28 de agosto, no horário entre as 10 às 18 horas, com observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Segundo o ministro, em seu despacho, o encontro com Valdemar foi requisitado pelo próprio Bolsonaro. Eu quero começar mais uma vez aí a questão com você, Kobayashi. Então, nós estamos acompanhando vários encontros com o ex-presidente que neste momento cumpre, então, determinações aí que foram previstas aí, cautelares, e não pode mais deixar a sua residência, e a movimentação muito grande dos políticos em torno de Bolsonaro. Caso, Marcelo, é o presidente do partido, em que o Bolsonaro também é presidente de honra do partido, ou seja, um partido político em véspera de eleição. Naturalmente, isso tem a sua importância, a sua relevância, lembrando que ambos estavam juntos numa grande missão aí de pré-campanha para 2026, o que é legítimo. Você pode concordar ou não concordar com o Bolsonaro, você tem que respeitar o direito dele de fazer política, ainda que não tenha os seus próprios direitos políticos, ainda que esteja inelegível. Ele é cabo eleitoral, aliás, ele figura pontuando muito bem nas pesquisas em que aparece. Ainda tem um capital político muito grande, é ele quem tem a maior parte do capital político da direita no Brasil. As pesquisas apontam isso quando tem ele contra o Lula, o presidente da República, disputando em uma hipótese de cenário no ano que vem. Agora, é importante a gente falar que o Valdemar vai encontrar o Bolsonaro justamente porque o Valdemar não é mais investigado, porque outros investigados ainda não podem encontrar com o Bolsonaro. O exemplo mais recente é do Gustavo Gayer, que teve seu pedido indeferido de visita ao ex-presidente. E é visita porque é uma prisão mesmo, prisão domiciliar, é como se estivesse preso preventivamente na própria casa, com todas as limitações que um preso tem. O que é, do ponto de vista técnico-jurídico, é lamentável porque não deveria haver essa prisão. A gente comentou aqui a respeito de como essa prisão não encontra base no Código de Processo Penal. Primeiro porque o ex-presidente foi declarado alguém que descumpriu medidas cautelares por ato de terceiro, sem nenhum tipo de indício de vínculo entre nada do que ele fez com aquilo que publicaram a respeito dele. Então, uma espécie de responsabilidade objetiva em matéria de processo penal que já não existe há mais de 80 anos. Ninguém pode ser punido por um fato de terceiro, penalmente falando. Estou falando de responsabilidade civil, não estou falando de responsabilidade eleitoral. Em matéria penal, isso já não existe há muito tempo. É um retrocesso. Voltamos 80 anos no tempo quando houve essa decisão, entendendo por um descumprimento da medida cautelar por ato praticado por terceiro. Segundo ponto, a gente se lembra que o Bolsonaro não pôde por um bom tempo conversar com o Valdemar, quando ambos eram ali investigados. E você acredita, você que nos ouve, nos acompanha aqui nos pingos nos is, para colocar justamente os pingos nos is, procure na Constituição, no Código de Processo Penal, em alguma lei desse Brasil, que tem tantas leis, algo que diga que dois réus ou dois investigados não possam conversar. Não, algo que diga que dois réus ou dois investigados não possam, inclusive, combinar versões. Isso não existe em lugar nenhum da lei. Isso só existe nas decisões que a gente tem encontrado na Suprema Corte. Nem nos juízos criminais de primeira instância, nem nos tribunais regionais, estaduais, federais, que sejam, não há esse costume de impor esse tipo de medida cautelar. Até porque, se a gente está numa democracia, valem também os direitos fundamentais em que o réu ou investigado pode inclusive silenciar. Não só silenciar, como um desdobramento desse direito, pode inclusive mentir se quiser. Estou falando de direito, de técnica jurídica. E se pode mentir, pode combinar a versão. E se pode combinar, pode se encontrar. Então, assim, a gente está falando que é algo correto, um encontro entre duas pessoas, quando a regra geral é o encontro das pessoas quando elas querem se encontrar, independente de quaisquer processos que possam se envolver essas pessoas. A gente está num cenário em que, se a gente leva essa notícia para 10, 15 anos atrás, isso seria interpretado como um grande absurdo, essa proibição de encontro entre pessoas. Então, essa decisão do ministro, no final das contas, só está falando que é preto no branco, que é chover no molhado, duas pessoas vão se encontrar nesse cenário que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Muito bem, Dávila, nós lembramos que, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no início de 2023, ainda no primeiro semestre, houve 2 condenações para o ex-presidente Bolsonaro, aquela reunião com os embaixadores. Então, essas 2 condenações já o deixariam de fora justamente das eleições de 2026. Mas, como disse o Kobayashi aqui, em todo esse capital político do Bolsonaro, a gente observa todas as movimentações dos pré-candidatos, todos querem ser apoiados por ele, Dávila. Não há dúvida que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma grande liderança da direita e terá uma voz importante nas eleições de 2026. O problema todo é saber o que vai acontecer com o destino do ex-presidente Bolsonaro, porque ele pode ficar preso e incomunicado, como foi o caso do presidente Lula, e isso vai dificultar bastante a coordenação política de Bolsonaro. Ou ele pode ser preso domiciliarmente e ali poder continuar mandando no jogo, orquestrando o jogo, e isso teria outro impacto nas eleições. Então é muito importante saber que tipo de condenação virá. Se será uma prisão domiciliar com acesso a algumas pessoas, como é o caso já hoje, né? Praticamente do jeito que está, manter as coisas como estão hoje, mesmo antes do julgamento ainda não ter sido concluído, ou se haverá a prisão de Bolsonaro e aí ele ficar incomunicado com... E aí vai começar uma história de recados esquisitos saírem de dentro da prisão, e isso poderia atrapalhar bastante as articulações da direita. Portanto, ele é sim uma figura importante, mas a direita vai ter que saber lidar com o cenário que só saberemos após o julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Qual será a real participação dele? Se ele terá esse grande protagonismo como um coordenador informal da política da oposição, ou se ele terá vários pombos correios mandando recado para fora da prisão, o que seria algo que poderia causar muito mal-estar e até dificuldade de separar ali o que é a real intenção e o que também pode ser uma agenda secundária de alguns mensageiros do ex-presidente Bolsonaro. Mota, as cautelares atuais vão dando aí um guia como deve ser o destino, né? Se hoje ele não pode usar rede social, não pode ser citado em outra rede social do filho ou de amigos ou de eleitores, essa coisa a gente já começa a entender que ele vai ficar de fora do jogo, ele não vai poder se comunicar nas eleições. Essa é a expectativa. Daqui a pouco vai sair uma decisão proibindo em todo o território nacional que se inscreva o nome Jair Bolsonaro. E cada vez que alguém escrever o nome Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro vai ser condenado a mais 1 ano de prisão. É o novo direito brasileiro. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas não porque ele se envolveu em algum escândalo de corrupção. Bolsonaro não foi preso em flagrante carregando 1 tonelada de cocaína, como foi aquele motorista que logo depois foi solto. Bolsonaro não teve nenhuma participação nas fraudes do INSS. Bolsonaro está preso por uma postagem em rede social. É como disse brincando outro dia no X, meu amigo Nelson Carvalheira. Ele disse o seguinte: Bolsonaro veste o pijama, é crime. Bolsonaro olha pela janela, é crime. Bolsonaro escova os dentes, é crime. O fato é que Bolsonaro está preso por uma postagem em rede social que não foi ele que fez. Se você entrar numa máquina do tempo com essa notícia e for para o Brasil de 2010 e contar para as pessoas lá, elas vão dizer, tá vendo? Ditadura militar de extrema direita. A impressão de que Jair Bolsonaro é alvo de uma injustiça gigantesca por motivação política está deixando milhões de brasileiros revoltados e indignados. E agora também alguns americanos. Exatamente, toda essa repercussão também internacional. Agora, Kobayashi, nós temos ainda a tentativa, né? Ao longo dessa semana muito se falou o seguinte, né? Que para a eleição das 2 casas, Senado e Câmara, havia o acordo da colocação em discussão, assim, se vai passar ou não a questão da anistia.
Mas de qualquer forma, vamos imaginar o seguinte, passa na Câmara, passa no Senado, anistia ampla e restrita. Você duvida se haveria, então, algum partido de esquerda entraria no Supremo e isso não valeria? Quer dizer, a gente pode fazer essa futurologia? Eu duvido eles não entrarem com uma ação no Supremo, né? Porque é o protocolo, está no script. Tem lá um checklist na porta de entrada de alguns partidos, o Marcelo Matos, em que é mais ou menos assim: vamos para discussão, a gente discute, a gente faz vídeo, a gente faz um barulho, a gente vota, quando perde, o checklist seguinte é: vamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. Alguns partidos servem para isso. Aliás, alguns partidos se utilizam de outros partidos para isso, né? Aqueles partidos satélites que são os escolhidos para serem os laranjas, os legitimados, os ajuizantes dessas ações. E por incrível que pareça, esse não é o absurdo. O absurdo é que, se isso acontecer, há uma grande probabilidade de que sim, a anistia, em uma hipótese de aprovação no Congresso Nacional, seja declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Porque a gente tem alguns precedentes semelhantes, com algumas diferenças, mas semelhantes. Estou falando da graça, por exemplo, que foi concedida pelo ex-presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira, em que se entendeu naquele momento de que crime contra a democracia não pode encontrar esse tipo de extinção de punibilidade. Quando a gente pega lá o artigo que trata da anistia, ele está dentro de um mesmo guarda-chuva ali de extinção de punibilidade, da graça e do indulto. Ou seja, se uma graça para um crime que é contra a democracia não pode ser concedida, então a anistia para crimes contra a democracia também não poderão, com base nesses precedentes, o que seria terrível, né? Porque, diferentemente de uma graça que é uma decisão unilateral, por decreto, de uma pessoa, ainda que seja o presidente da República, eleito pela maioria dos brasileiros, algo que vem do Congresso Nacional tem um peso democrático muito maior. Tem um peso de representantes do povo, tem um peso de representantes dos estados. E se o Congresso Nacional, que é a casa maior do ponto de vista democrático, decide em uma eventual hipótese de anistia, como é que o Supremo Tribunal Federal, eventualmente por uma decisão monocrática, ou que seja, pelos 11, vai sobrepor uma decisão que vem da Casa dos Representantes do Povo? Isso esticaria ainda mais a corda, se é que é possível tensionar ainda mais a relação entre os poderes da República aqui no Brasil. Lembrando que o PL da anistia teve assinatura, requerimento de inclusão em pauta, da maioria simples dos deputados. Ou seja, teoricamente, há uma vontade já declarada de que isso seja pautado. Mas o presidente da casa tem a caneta na mão e a prerrogativa de pautar ou não. E aí fica aquela guerra de acusações, né? Havia acordo? Não havia acordo? Fato é, os opositores, o PL e os parlamentares ligados ao Bolsonaro apoiaram o Hugo Motta na sua eleição com esperança disso, e isso não tem acontecido. Exatamente, houve a cobrança ainda nesta semana mais uma vez para se colocar em pauta, mas ao que tudo indica, isso não... Os bastidores apontam lá em Brasília que a coisa esfriou, de fato, embora toda essa discussão, e vai ser difícil. Agora, Dávila, muito se fala também o seguinte: tem tanto pré-candidato da direita que, se todo mundo bater cabeça na eleição do ano que vem, poderia favorecer justamente uma possível reeleição do presidente Lula, Dávila. Matos, o ideal seria mesmo que tivesse uma coordenação melhor entre os candidatos da direita para ocupar todos os espaços. Afinal de contas, não temos apenas eleição presidencial, nós teremos eleição para os governos estaduais, para o Senado. O Senado vai ter um papel fundamental e nós precisamos ocupar o Senado com pessoas que queiram restabelecer o verdadeiro cumprimento da Constituição, né? Essas regras basilares do Estado Democrático de Direito. Então, o Senado é muito importante. Então, é preciso coordenar, porque não é apenas a campanha presidencial. Mas, focando especificamente na questão presidencial, se nós tivermos 2 ou 3 candidatos de direita, eu não acho ruim. Pelo contrário, esses 2, 3 candidatos, se forem os governadores, eles pensam muito parecidos, eles têm as mesmas prioridades, eles defendem os mesmos valores, e você vai ter 2, 3 candidatos de direita batendo no único candidato de esquerda, que vai ser o presidente Lula. Então, eu não acho ruim. O que é ruim é se há divisão, mas não me parece existir nenhuma divisão entre os pré-candidatos que hoje são governadores de estado.
Então existe ali uma sintonia muito grande de ideias, de propostas, de prioridades para o país. Então não acho que esse é o maior problema. O maior problema é como coordenar para ocupar todos os espaços importantes, tanto no Senado como na Câmara e os governos estaduais. Aí sim vai exigir muita articulação, porque são poucas posições para muitos partidos que têm ambição de continuar governando o país. Agora, Mota, a direita não elege um candidato sozinho, a esquerda não elege um candidato sozinho, e esse pêndulo aí, que vai ser o centro aí, nós vimos a última eleição como foi, e agora, como é que você imagina? Essa é uma pergunta que merece um programa inteiro para a gente responder, Marcelo. A gente precisa discutir o que é direita. Quando a gente fala que é a direita, o que é a direita? Eu gosto da definição que diz que direita é todo mundo que não é de esquerda. E pelas minhas observações, pelas pesquisas do Datamota, o número de pessoas de direita no Brasil não para de crescer. As pessoas que acompanham as notícias, né, que veem o que está acontecendo e olham, saem para as ruas com medo de sofrer um assalto e tem medo que a sua aposentadoria seja roubada e que vê políticos sendo presos, processados, condenados, exilados, políticos humoristas, ativistas simplesmente por opinião. A cada dia essas pessoas tomam a sua decisão política por exclusão. Elas dizem, olha, isso aqui eu não quero. É assim, na minha opinião, que muita gente se descobre de direita, por exclusão. Elas olham e dizem, olha, isso aqui eu não quero para mim. O que é isso aqui? São as coisas que os políticos, os ativistas, a turma da esquerda defende. Então eu acho precipitado qualquer análise político-eleitoral neste ambiente em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num Brasil em que você tem que ter cuidado com as piadas que você conta em festa junina. Isso pode causar um problemão para você. A gente vive num Brasil em que os deputados não têm mais imunidade parlamentar por quaisquer opiniões que eles emitam. É uma coisa que está na Constituição. Como é, então, que você vai medir a intenção de voto e o posicionamento político das pessoas se as pessoas estão com receio de dizer o que pensam? Então, eu acho essas análises precipitadas. Eu sempre disse aqui, quanto mais candidatos de direita, melhor. Quando nós entramos num período eleitoral, a dinâmica muda, o jogo é outro. Aí é hora de fazer avaliações, de pensar em alianças, talvez se unir em torno de um único nome. Eu acho que a gente não chegou nessa época ainda. Como o Dávila disse, na minha visão, como observador, Jair Bolsonaro permanece como o líder incontestável da direita. Quanto mais perseguido ele é, mais essa liderança aumenta. Eu acho até que esses processos contra Jair Bolsonaro deveriam ser proibidos, porque é quase como se fosse uma campanha eleitoral antecipada. Eu não sei como é que o TSE permite isso, né? Porque quando você processa uma pessoa porque ele chegou perto da baleia, depois teve caderneta de vacinação, depois teve as joias, agora uma postagem que foi feita por outra pessoa. Assim, eu acho que tudo isso, no meu entendimento, aponta para uma direção. Mas, como eu disse, os tempos são muito complicados. A gente não deve se precipitar em análises político-eleitorais. Antes de eu seguir para o próximo tema, eu quero ouvir o Dávila, porque, Dávila, é aquela que você fala muito sobre isso. É exclusão ou convicção? Quer dizer, o brasileiro vota por exclusão mesmo, Dávila? Exclusão é o momento da conversão, vamos dizer assim, que você descobre que você é de direita e que não é de esquerda. E convicção, você acaba votando quando candidatos defendem aquilo que você acha que é importante para o país. Hoje, o que os brasileiros acham que é importante para o país? Que nós tenhamos uma livre economia, que as pessoas possam trabalhar, empreender, investir e ficar com boa parte do ganho que elas arriscaram, que elas suaram para conseguir. É isso que elas querem. Não um Estado intervencionista que mete a mão no nosso bolso
todo dia. O único programa desse governo é culpar Jair Bolsonaro de todos os males da nação e aumentar imposto. É isso que se resume, até agora, o governo do PT. E as pessoas estão cansadas, porque cada vez que mete a mão no bolso do brasileiro, o serviço público continua péssimo. E nós vamos financiar super salários, sala VIP para membros do judiciário em aeroporto, nós financiamos o judiciário mais caro do mundo, nós financiamos a corrupção do INSS. Então, o brasileiro está cansado disso. Então, quando alguém vem com o discurso, o que a gente precisa é tirar o Estado das nossas costas, deixar a gente trabalhar e empreender. Isso ressoa muito. E precisamos de lei dura contra criminoso, como o Mota sempre defende aqui. É isso que as pessoas querem: paz, segurança, ordem e poder trabalhar, investir e empreender sem o Estado pesado nas costas. É isso que o brasileiro quer. E cada vez mais ele entende que o único ramo da política que entrega isso é a direita.